Olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos. O bicho tá pegando, meus queridos. O bicho tá pegando. O tsunami chamado Trump chegou com tudo. Exatamente, você não ouviu errado, não? Olha só, até fiz uma colinha aqui, ó. Sanções comerciais. Aumento nas tarifas contra o Brasil. Trump já acabou de anunciar e vai ser o primeiro vídeo que eu vou mostrar pra você. Caso Felipe Martins, Trump tá sabendo de tudo. Trump sabe quem falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Isso foi usado como prova para prender Felipe Martins. Apoio a Bolsonaro. Trump reafirmou o apoio a Bolsonaro. Não estou falando daquela publicação, estou falando de uma segunda publicação. E a embaixada brasileira entrou na briga. A embaixada dos Estados Unidos entrou na briga. Vamos lá. Sanções a Alexandre de Moraes. O bicho vai pegar. E eu vou contar tudo. Absolutamente tudo pra você. Eu até queria fazer vários vídeos curtos e ir postando, cada um vai vendo o vídeo que lhe interessa. Mas não dá, gente. Não é assim que funcionam as coisas aqui no YouTube, tá bem? Então eu aconselho você a ficar até o final desse programa. Fique até o final. Eu garanto que você não vai se arrepender. Ok? É final de tarde, se assente, puxa uma cadeira e vamos acompanhar tudo o que está acontecendo. Trump lançou um tsunami contra o Brasil. É tiro, porrada e bomba. É pancadaria mesmo. Tá? Vamos ouvir aqui a reportagem da Globo News. Trump acabou de mencionar o Brasil falando com a imprensa, falando sobre tarifas, falando sobre essas cartas, as novas, dizendo assim, o Brasil é um exemplo, não tem sido muito bom para nós, nada bom, aliás. Vamos estar divulgando um número ligado ao Brasil, devemos imaginar que esse número é relativo a quanto será a tarifa, então, que vai pesar sobre o Brasil. Eu acredito que ainda hoje à tarde ou amanhã de manhã, mas esse número será baseado em fatos muito substanciais e também na história passada. Bom, se ele estiver falando do passado recente, não custa lembrar que em 2024 o Brasil fechou o ano com um déficit comercial em relação aos Estados Unidos de cerca de 253 milhões de dólares. Portanto, não é daqueles países que Trump gosta de acusar de estarem se beneficiando da economia americana e conseguindo, assim, um superávit gigantesco. O Brasil não está nessa categoria, é outra história. O que vier por aí vai ter muito mais a ver, eventualmente, com alguma animosidade específica em relação ao Brasil do que em relação às relações comerciais bilaterais que temos. Deixou claro o repórter, não é? Deixou claro aí no final. Vou explicar pra você que não entendeu. Não é julga o repórter. Não é apenas, tá bem? Por uma questão comercial, é política mesmo. É política. Ele acabou de prometer tarifas aos produtos brasileiros. Brasil não tem sido bom exemplo para nós. Nada bom. Aliás, vamos divulgar um número para o Brasil. É próprio para o Brasil. Sanções comerciais, aumento nas tarifas, os produtos brasileiros sendo taxados. Fábio, isso é ruim para o Brasil. É ruim para o Brasil. É tão ruim que é o que eu quero denunciar. Lula é um péssimo exemplo para o Brasil. Lula é um câncer para o Brasil. Isso é culpa de quem? Do Bolsonaro? Ora bolas. Não. Isso é culpa do Lula. E eu vou reforçar mais uma vez. Ele não foi convidado para a posse do Trump. Mas quantos dias faz que o Trump já tomou posse como presidente eleito nos Estados Unidos? Por que o Lula não foi lá apertar a mão do governo americano? Extremamente politicagem por conta desse viés esquerdista e pura lacração de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula quer ver o fim dos Estados Unidos, assim como muitos comunistas, tá? E ainda mais agora com o que eu vou apresentar para você. A situação
Estados Unidos, Brasil, vai ficar feia. Olha só, defesa do Felipe Martins afirma que fraude em registro nos Estados Unidos já tem responsável identificado. Advogado aponta a participação de autoridades brasileiras na falsificação de dados usados contra o ex-assessor de Jair Bolsonaro. Fábio, mas por quê? O que eles queriam em prender o ex-assessor de Bolsonaro? Gente, o que eles queriam? Fazer esse rapaz, esse jovem rapaz, inteligentíssimo, eles queriam fazer ele fazer um acordo de delação premiada. Eles tentaram com ele, tentaram com o Mauro Cid, e o Mauro Cid fez. E esse daqui, preso inocente, agora a bomba está vindo. A defesa do Mauro Cid, a defesa do Felipe Martins, ela foi trocada. Ela não é mais o doutor Sebastião Coelho, e depois teve outro também aí, e que agora quem está comandando é o doutor Jeffrey Chikini. Eu vou trazer ele daqui a pouquinho para você, tá bem? Mas agora eu vou trazer aqui o Deltan Dallagnol, funcionário do governo americano, falsificou o registro migratório de Felipe Martins. Ele é parente de uma autoridade brasileira. Fundador do registro de Felipe Martins, é Felipe, né? Felipe Martins é ligado à autoridade do Brasil. Brasil na mira dos Estados Unidos. Gente, o tsunami Trump chegou. O bicho tá pegando. Vamos ouvir aqui o Deltan Dallagnol. Revelação. A pessoa que fraudou o registro de entrada nos Estados Unidos do Felipe Martins foi descoberta. E ela é ligada a uma autoridade brasileira. Opa, para tudo que se está fazendo. Porque esta quarta-feira começou quentíssima. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te fazer uma revelação sobre o caso Felipe Martins, que vai te deixar com o cabelo em pé, com o queixo caído, e depois eu vou fazer com você algumas especulações aqui que você não vai querer perder. Até porque depois disso eu vou querer saber qual que é a sua opinião a respeito dessa pessoa sobre a qual a gente vai falar aqui. Bora então direto para essa revelação que foi publicada no portal do Cláudio Dantas. Olha aí. Parente de autoridade brasileira teria falsificado o registro de Felipe Martins, diz Chikini. Eita. Pessoal, é isso mesmo. O funcionário do governo americano que fraudou, que falsificou o registro migratório do Felipe Martins é parente de uma autoridade brasileira. Esse é o registro falso de entrada nos Estados Unidos que foi usado para prender o Felipe Martins. Se esse registro foi fraudado para prender o Felipe, nós estamos prestes a encontrar uma prova incontestável de que a Polícia Federal está atuando de modo ilegal, enviesado e direcionado nesse caso, perseguindo de forma criminosa a direita. Bora então ler isso aqui, que é bom demais para saber a verdade. Olha como que as peças aqui do quebra-cabeça, elas estão se encaixando. Jeffrey Chikini, novo advogado de Felipe Martins, revelou nesta terça-feira que a investigação nos Estados Unidos sobre a suposta viagem de Martins em 2022 está avançada. Segundo ele, foi descoberto que uma pessoa com parentesco com uma autoridade brasileira foi responsável pela adulteração do registro de entrada no sistema imigratório americano. Esse indivíduo tem parentesco com um brasileiro que tem envolvimento no caso. Gente, não é uma autoridade brasileira qualquer. É uma autoridade brasileira que tem envolvimento no caso. É grave. Tem parentesco próximo com uma autoridade brasileira, afirmou. Chikini não revelou nomes, mas disse que o caso é muito grave e que agentes públicos deveriam estar presos. O advogado ressaltou que a investigação deve terminar até o final de julho e pode levar à prisão de autoridades brasileiras. Levar à prisão de autoridades brasileiras. Gente, se isso aqui se confirmar, e a gente não tem razão para acreditar que não vai, porque o Jeffrey Chikini é um advogado excelente e bastante responsável, respeitado, então isso aqui vai explicar tudo. Muito provavelmente o que aconteceu é que essa autoridade brasileira, ela pediu a esse parente que trabalha na imigração americana para fraudar o registro de entrada do Felipe Martins lá, dando assim a justificativa de que eles precisavam, de que o Moraes precisava para prender o Felipe Martins ilegalmente por 6 meses, sem denúncia, com o claro objetivo de conseguir uma delação contra Bolsonaro, como aconteceu com Mauro Cid.
Aqui agora a gente já entra no terreno da especulação, porque o Jeffrey ainda não revelou quem que é essa pessoa, mas é o que me parece mais provável de ter acontecido. E se for isso mesmo, é assustador imaginar como que existem pessoas diabólicas e malignas a fim de criarem uma armação dessas, uma cilada dessas, um plano desses, nesse nível, envolvendo um governo estrangeiro dos Estados Unidos, para prender injustamente uma pessoa inocente e assim conseguir uma delação para condenar o Bolsonaro. Parece coisa aí saída de filme, talvez do livro O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Se você ficou intrigado também com essa notícia bombástica aí, curte com força o nosso vídeo, para que mais pessoas fiquem sabendo desses absurdos que a gente está vivendo, e vamos aqui continuar as especulações um pouquinho. Que autoridade brasileira que é essa, hein? Vamos ser bem realistas. Quem, dentro do ecossistema de investigações da trama golpista, quem que teria a capacidade, o poder, a oportunidade, a conveniência de fazer uma armação dessas, hein? E mais importante ainda, quem teria o poder de fazer tudo isso com a certeza da impunidade total, de que nada aconteceria com a pessoa se ela fosse exposta? Eu só consigo imaginar duas pessoas, sendo bem realista aqui com vocês, Eu também. que estão no centro das investigações. O ministro relator ou o delegado que é responsável pelas investigações. Exatamente. No limite, isso Foi também o que eu poderia pensei. ser feito ali por um agente da Polícia Federal que tem um parente lá nos Estados Unidos ou pode ter sugerido essa manobra criminosa para os seus superiores ou para o ministro. Aqui é importante deixar claro que eu não estou acusando ninguém, eu estou apenas aqui especulando quem, dentro do contexto das investigações, mais se encaixa no perfil de autoridade com poder para fazer uma coisa dessas de uma maneira realista. A gente está aqui só refletindo, só especulando, mas logo a gente deve ter a informação e eu vou trazer aqui para vocês saberem. E seja quem for essa pessoa, certamente essa autoridade entrou em cheio na mira dos Estados Unidos, que vão querer passar limpo essa história. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Quem que você acha que é essa autoridade que possivelmente pediu ao seu parente dos Estados Unidos para fraudar o registro do Felipe Martins, hein? Rapaz do céu. Quem será, meus queridos? Hã? Quem será, meus amores? Hã? Você acha que o trabalho do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos é 2022. apenas, ok? É apenas ficar lá, ô Trump, taxa o Moraes, Trump, ô Trump, taxa o Moraes? Não, minha gente, não é esse o trabalho dele. Tem coisas terríveis acontecendo, tá? Tem coisas terríveis acontecendo. Enquanto muitos acham que a situação aí do Trump ter se levantado aí para defender Bolsonaro tem uma coisa a ver com os BRICS, porque o Trump ficou chateado porque está acontecendo a reunião dos BRICS aqui no Brasil. Não, minha gente, não é isso não. Até porque já estávamos esperando um posicionamento do Trump. Não é de agora não, é bem antes de treta com BRICS. Vai rolar uma treta boa com os BRICS? Vai rolar. Mas aí é outro departamento, meu amor. O que nós estamos tratando aqui é tiro, porrada e bomba, é situações criminosas que as autoridades, aliás, que os advogados estão denunciando. São situações criminosas. Aí está o doutor Jeffrey Schicchini, um abraço para a galera da Rádio Auriverde, o João, também o nosso querido Pitoli, ele me autoriza a usar as imagens dele. A gente vai reagir a um corte aí com a participação do doutor Jeffrey Schicchini. Presta atenção. E a investigação nos Estados Unidos já está bastante avançada, muito avançada, tanto que o doutor Marcelo agora foca exclusivamente, junto com a doutora Ana Bárbara, nessa parte internacional. Já se sabe quem foi o responsável pela inserção falsa no sistema americano. Então veja, é muito grave o que aconteceu, muito grave, é criminoso, João, é criminoso. Tem agente público que deveria estar na cadeia pelo que fizeram contra o Felipe Martins. Isso. Eles usaram um documento falso, eles forjaram
o sistema imigratório americano. E isso vai dar prisão para autoridades brasileiras. Então veja, essas autoridades que agiram de forma criminosa intervieram no sistema de imigração americano. Isso não é brincadeira, isso é terrorismo nos Estados Unidos. O Donald Trump não vai admitir, não vai aceitar que algo como isso tenha ocorrido. Felipe Martins mostrou ser homem, mostrou sombridade e não se rendeu a essa ditadura que queria o forçar a mentir. Então tudo isso está sendo assistido pelo mundo. E o Donald Trump sabe de tudo isso. Porque o Donald Trump também foi vítima de um sistema como esse, que se utilizou do processo criminal para perseguir opositores políticos. Veja, esse formato de utilizar do processo criminal para perseguir opositores políticos é o novo formato de perseguição política. Isso está acontecendo em todo o mundo. Venezuela, Nicarágua, todos os países que estão perseguindo opositores políticos estão usando esse formato. Por quê? Porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. E o Donald Trump foi vítima disso. Ele sabe o que é isso. Também criaram um processo criminal contra o Donald Trump nos Estados Unidos. E assim se faz. Por quê? Você dá uma aparência de legitimidade. Você mostra para a sociedade que não se trata de uma ditadura. Veja, nós não somos ditadores. Quem está processando é o Estado. Essa pessoa está tendo direito de defesa. Por isso que Bolsonaro está sendo processado de forma televisionada, para enganar o povo. Eles querem mostrar para a sociedade, olha, isso daqui não é uma ditadura. Eles estão tendo direito de defesa. Olha aí, o Felipe Martins contratou até um advogado combativo. Olhem só. Eles televisionam o recebimento da denúncia, televisionam as audiências para inglês ver, aquele ditado. Para inglês ver. Eles dão uma aparência de legitimidade para perseguir. Donald Trump sabe disso, foi vítima disso, somado ao fato de que esses criminosos que acusam e criaram essa farsa inseriram documento falso em sistema dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Isso não vai ficar barato. Esse pronunciamento do Donald Trump é porque ele sabe de tudo. Ele conhece, inclusive, a investigação já avançada do caso do Felipe Martins. A defesa do Donald Trump sabe o que se passou com o Felipe Martins, sabe que o Bolsonaro está sendo perseguido da mesma forma como o Donald Trump foi. E óbvio que consequências estão vindo, tanto que hoje nós amanhecemos com o Itamaraty com força total, tentando frear punições ao Alexandre de Moraes. Porque eles sabem que as punições já estão aí, elas virão, mas o Brasil se colocou nessa briga. O Brasil quis ser uma ditadura. O Brasil quis fraudar sistema imigratório americano. Nada mais correto que o Donald Trump defenda a sua nação e aplique a sua lei. Essa punição que o Donald Trump está querendo aplicar, essa sanção, é em território americano. É a lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Então não está havendo qualquer invasão à soberania nacional brasileira. Não. É uma sanção que será aplicada pela lei americana nos Estados Unidos. E é necessário, porque a legislação americana foi violada por autoridades brasileiras. A lei não é para todos? Que a lei seja devidamente aplicada a todos. Se você assinou... Uau, meus queridos, esse é o nosso querido Dr. Jeffrey Chicchini, para você acompanhando aqui o Aborda Notícias, onde você estiver como a gente. Parabéns aí ao Dr. Jeffrey Chicchini, botando para quebrar mesmo. A situação começa a se complicar, meus queridos. A situação tá ficando feia, essa é a grande verdade. Quando eu falo que o bicho tá pegando mesmo. Tá saindo tiro, porrada e bomba pra todo lado. E o Trump, aqui ó, ele repostou ameaças de taxação ao BRICS e apoio a Bolsonaro. Além do destaque aqui, que o Trump repostou a taxação ao BRICS, ele repostou também o apoio ao Bolsonaro e ele acabou de anunciar que o Brasil não é tão bom assim e que vai taxar o Brasil, vai aumentar as tarifas aos produtos brasileiros.
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou a rede Truth Social nesta quarta-feira, dia 9 de julho, para repostar a ameaça de taxar em 10% todos os países dos BRICS: a Rússia, Índia, China, África do Sul, a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. E quem está aqui no primeiro? Brasil. Além disso, Trump repostou sua publicação em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Qualquer país que se aliar politicamente dos BRICS pagará a tarifa adicional de 10%. Não haverá exceção a esta política. Agradecemos a sua atenção. É o que diz a publicação feita originalmente no último dia 6 de julho. Donald Trump, nesta quarta-feira, ainda postou a publicação feita por ele segunda-feira, dia 7, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal, acusado de atuação em suposta trama golpista e está inelegível por 2 decisões do Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele. Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro. Ele foi um líder forte, que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro em comércio. É o que dizia o trecho da publicação de Trump. Toda vez que eu leio isso daqui, a gente comenta nesse assunto, eu tenho vontade de fazer um comentário. Vocês se lembram que o Trump tentou taxar o aço e o alumínio brasileiro e o Bolsonaro não deixou. Obviamente, o Bolsonaro não deu tapa na cara do Trump, não cuspiu na cara do Trump, ele foi lá e conversou e resumiu isso, e o Trump agora chama ele de um negociador muito duro em comércio. Muita alegria a nota do presidente Trump. Convivi 2 anos com o presidente Trump, onde sempre defendemos os interesses de nossos povos e da liberdade de todos, foi o que disse Bolsonaro em resposta ao que postou aí Donald Trump. Agradeço, ilustre presidente e amigo, Vossa Excelência passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência, completou o ex-presidente brasileiro. O Luiz Inácio atacou, né? Ele afirmou que o Brasil é um país soberano e que não aceita interferência. Vamos à reportagem aqui do portal Metrópolis, que eu quero trazer para você, em complemento aqui a esta informação, porque o governo de Trump, ele endossou, tá bem, o apoio ao Jair Messias Bolsonaro. Aí você pergunta, é no CPF do Trump, Fábio? É algo pessoal? Não. Absolutamente não. É o governo americano que entrou na luta. É o governo Trump que entrou em defesa. Portal Metrópolis com informações aí pra você. O menino não quer trabalhar hoje, tá com frio. Bora, menino. Jair Bolsonaro. Você deve ter visto a postagem que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sai em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O post foi feito na conta pessoal de Trump em sua própria rede social, a Truth Social. Pois bem, após a publicação, eu procurei o Departamento de Estado dos Estados Unidos para saber se essa era uma posição pessoal do presidente norte-americano ou se também era a opinião do governo daquele país. A resposta ao Metrópolis veio nesta quarta-feira, por meio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Nela, o governo norte-americano confirmou que não se trata apenas de uma posição pessoal de Trump e afirmou que Jair Bolsonaro é vítima de uma perseguição política que está sendo acompanhada por Washington. Vamos à íntegra. Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e diz respeito às tradições democráticas do Brasil.
Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Eu também perguntei se alguma ação prática poderia ser tomada pelo Departamento de Estado no caso, por exemplo, de uma prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A embaixada respondeu que não comenta as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. A manifestação de Donald Trump já havia causado forte reação do governo brasileiro. O presidente Lula se manifestou e condenou o que ele classificou como uma interferência. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Nós seguimos acompanhando esse caso. Para saber mais, acesse o metrópolis.com e siga o Metrópolis aqui no YouTube. Valeu, sigam lá, gente, tá bem? Para quem curte aí as matérias do Metrópole, todo o crédito aí pelo vídeo, pela informação ao portal Metrópolis. E vou falar um negócio para você, hein? Eu não sei qual é a do Metrópolis, mas o Metrópolis está dando bastante ênfase nesse assunto, tá? Olha só, a Embaixada dos Estados Unidos diz que Bolsonaro é vítima de perseguição. Estamos acompanhando de perto. Vamos lá, a reportagem aqui do portal A Revista Oeste. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil saiu em defesa de Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, dia 9, depois que o presidente Donald Trump manifestar apoio a ele. Revelado pelo G1, a informação foi confirmada pela Oeste. Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. É o que informou a representação diplomática. A perseguição política contra ele e sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump, estamos acompanhando de perto a situação, não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. Tá aí, meus queridos. É só uma reafirmação daquilo que falou o repórter aí do portal Metrópolis, né? Eu até te aconselho a fazer o mesmo, não confie numa fonte só não. Viu o gordinho falando aqui? Desconfie! Isso faz com que você procure outros meios para se informar e, obviamente, com todo respeito, você vai confirmar aquilo que eu estou falando, porque aqui a gente só fala as verdades, tá bem? Ontem, Trump mandou um recado ao Brasil, conforme o republicano, é necessário deixar Bolsonaro em paz. O presidente chamou ainda os processos judiciais contra o ex-presidente de perseguição e caça às bruxas. No dia seguinte, também, nas redes sociais, Trump voltou a defender Bolsonaro. Conforme Trump, o Brasil está fazendo algo terrível no tratamento do ex-presidente que é réu no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. Sem mencionar diretamente as ações judiciais contra Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Trump, diz que acompanha de perto o que acontece no Brasil e que o ex-presidente não é culpado. Tá aí, meus queridos. A embaixada do governo americano entrou com tudo, com os dois pés no peito do governo brasileiro, do STF e também do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer agora a reportagem da Globo News, né? Aqui dá conta aí da reportagem que eu acabei comentando com você. Como eu tô falando, a gente vai confirmando em vários lugares, né? Ela tá de boca aberta aí, mas é porque ela vai falar, tá bem? E ela deixando bem claro aqui que a embaixada, o bicho tá pegando fogo, minha flor. A embaixada dos Estados Unidos disse que Bolsonaro é perseguido. Uau! A embaixada dos Estados Unidos soltou uma nota agora reforçando a posição de Donald Trump em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A assessoria de imprensa da Embaixada Americana no Brasil divulgou a seguinte nota. A gente tem aqui, olha, já está no G1 se você quiser acompanhar de perto, e eu tenho aqui na minha mão a nota. A nota diz: Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele e sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação.
não comentamos sobre as próximas ações do Departamento de Estado em relação a casos específicos. Tá lá a embaixada. Então tá aí, meus queridos. Trump, ele reafirmou, presta atenção no que eu tô falando aqui, meu amor. O Trump, ele reafirmou o apoio a Jair Bolsonaro. Entendeu até aqui, né? Após ele reafirmar, a embaixada brasileira entrou com tudo também, reforçando. A embaixada brasileira não, a embaixada americana no Brasil. Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos da América. Esses dias atrás, nós ficamos revoltados porque a embaixada, a assessoria de imprensa da embaixada, fez aí uma crítica ao Bolsonaro e alguma coisa mudou de lá para cá. Nós sabemos que essa embaixada aqui no Brasil ainda faz parte aí da turma do Biden. O Trump cagou pro Brasil, não fez mudança nenhuma aqui no Brasil. Ainda é a turma, inclusive, parece, não sei se tem embaixador, sei que do Trump não tem embaixador, tá? É a mesma embaixada da época do Biden, tá bem? Da época do Biden. É aquela turma que, segundo aí os assessores, né, e estrategistas, aí, ex-funcionário do Trump, se não fosse os Estados Unidos, na época do Biden, Bolsonaro ainda era presidente. Ele está vindo ao Brasil, tá? Tem muita... Rapaz, olha, eu vou falar um negócio aqui pra você. O Brasil é soberano, como disse essa incônia aí, é verdade. A gente não quer um país se intrometendo nas coisas aqui, não queremos, obviamente. Só que existem tratados, meus queridos. Existem tratados, tá? Por exemplo, você não tem nada a ver com a vida do fulano, até ele começar a desrespeitar os tratados. E direitos humanos faz parte de tratados entre o país e o outro. Então, se o Brasil não quer os Estados Unidos se intrometendo, rompa 100% com os Estados Unidos. Não é justo os Estados Unidos se intrometer aqui até o Brasil descumprir os tratados. Como assim, Fábio? Tratados internacionais tem que... para os Estados Unidos, né, no caso aqui o Brasil, manter relações com o Brasil não pode se tornar uma ditadura, e o Brasil está se tornando uma ditadura. Ditadura do judiciário, ditadura da toga, enfim. Você vai falar tem eleição, você vai falar teve alternância de poder, mas o problema está ali, ó, na toga. Ok? Até aqui? Então vamos tocando o barco? Olha aqui, meus queridos, que daí eu coloquei o menino na tela aí para você entender. Itamaraty convoca representante da Embaixada dos Estados Unidos após apoio a Bolsonaro. Após as falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em apoio a Jair Bolsonaro, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou nesta quarta-feira, dia 9, que a perseguição contra o ex-presidente brasileiro é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição política contra ele, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Eu vou pular porque a gente já leu umas 2 vezes aqui, tá bem? Vamos lá. Na segunda-feira, dia 7, tá beleza. Trump defendeu, não fala muito aqui sobre a convocação, né? Tá falando sobre o que aconteceu e que após as falas do presidente dos Estados Unidos em apoio, a embaixada reforçou, tá bem? Reforçou aí o que o Trump falou, é o que nós estávamos falando. Matéria esquisita, gente, da CNN, sério mesmo. Tá faltando o título nela, né? O desenrolar, né? Mas tá bem. O desenrolar seria: o Itamaraty convoca representante da Embaixada dos Estados Unidos após apoio a Bolsonaro. Com certeza é para ir lá e se explicar. Mas, gente, é uma decisão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é soberano. Os Estados Unidos está condenando, a Embaixada no Brasil vai condenar. E pronto, e acabou. Ok? Aqui, ó. Quem é esse aqui, Fábio? Gilson Machado. Olha que legal isso daqui, ó. Gilson Machado Neto.
o presidente Donald Trump é mais correto com Jair Bolsonaro do que grande parte da pseudo-direita prostituta. Vou parar aqui a música e vou falar um negócio aqui pra você. Jair Bolsonaro foi traído por muitas pessoas. Não foi? Em 3 fases. Primeiro, enquanto ele era presidente, teve corajosos e o traíram. Ok, até aqui? Bolsonaro foi traído depois de ser presidente. E agora, com o Bolsonaro quase preso, com o Bolsonaro doente, muitos achando que Bolsonaro é um derrotado, começam a se revelar traidores. Tá? Começam a se revelar traidores. E tem muita gente querida aí que estão se revelando como verdadeiros traidores. Ok até aqui? Isso é assunto para um outro vídeo. Beleza? É assunto para um outro vídeo. E a gente vai falar sobre isso daqui no nosso programa. Logo, a gente não vai deixar barato. Tá bem? Mas aqui, ó. Presidente Trump é mais correto com Jair Bolsonaro que grande parte da pseudo-direita prostituta. Ainda bem, né, Gilson Machado? Ainda bem. Tá aí. O homem mais poderoso do mundo, o homem mais poderoso do mundo, sai em defesa do Bolsonaro e existe, tá bem? Muitas denúncias aí contra gente querida. Eu não vou dar nome agora porque eu não vou entrar. Estou aguardando algumas reações aí para montar um programa para falar aqui de pessoas que você ama. De pessoas que você ama, tá? Que estão aí no meio desta direita prostituta. A gente vai falar sobre isso logo, beleza? Então parabéns aí ao Gilson que tá fazendo essa denúncia e obviamente o Trump também, não é? Olha o que o Paulo Capelli postou e olha o que o querido Eduardo Bolsonaro reagiu. Presta atenção aqui comigo, tá? Moraes multa a revista Timeline, mesmo operando nos Estados Unidos com jornalistas residentes debaixo da jurisdição americana. Alan dos Santos, Luiz Lacombe. Isso reforça a necessidade de sancionar Moraes e brecá-lo. Primeiro ponto. Segundo ponto, Moraes desafia Trump em solo americano. Ele está dobrando a aposta. Aqui. Ele está fazendo exatamente, novamente, aquilo que ele fez e por isso ele está sendo processado nos Estados Unidos e está sendo sancionado nos Estados Unidos. Fábio, me explica. Explico rapidamente. Alan dos Santos vive nos Estados Unidos, Lacombe vive nos Estados Unidos, Max vive nos Estados Unidos, que são ali os apresentadores do canal Timeline. Ok até aqui? Então tá bom. Vamos pra frente? Trump vem agora e dá uma multa na Timeline, que é um canal feito por brasileiros nos Estados Unidos da América. Aonde estão essa turma? Em solo americano. Olha só, gente. Eles não estão aqui na Avenida Celso Garcia, no Brás, em São Paulo. Lá só tem igreja, né? Mas só pra gente... Foi o endereço que me veio à cabeça das propagandas aí da Universal, do Reino de Deus. E também da Mundial, da Madureira, todas as igrejas é na Celso Garcia. As maiores. Então tá aí. Moraes multa aliado de Bolsonaro em 50 mil após entrevista. Magistrado do STF apontou descumprimento de decisão judicial e citou o uso das redes para atacar as instituições democráticas. Independentemente se isso é crime. Mas o cara está nos Estados Unidos da América. Ok, até aqui? Ele está vivendo aqui, ó, sob jurisdição americana. Eles estão operando nos Estados Unidos.
Eles não estão no Brasil, ok? Eles não estão no Brasil. Então, você se muda para os Estados Unidos, consegue lá um exílio, alguma coisa, você nunca vai sair das costas, o Alexandre de Moraes nunca vai sair das suas costas. O brasileiro está vivendo nos Estados Unidos, 40 anos morando lá. Aí, inventaram redes sociais, ele criou uma rede social. Ele é cidadão americano. Aí de lá ele fala, esse careca, é lindo esse careca. Aí o careca não gosta porque chamaram ele de lindo. Aí o careca vai mandar tirar o post e multar, excluir o perfil, bloquear. Esse cara não é cidadão americano, mesmo sendo brasileiro? Mesmo ele vivendo nos Estados Unidos, mas falando com brasileiros? Tem muitos. Tem muitos. Ixi, tem gente que faz TikTok ensinando como viver nos Estados Unidos, mostrando como é a realidade lá e fazem milhões de views no Brasil, porque eles falam em português, não lá nos Estados Unidos. E aí? É na mira do Xandão. Então o Xandão se tornou um juiz... tem um nome, gente. Me fugiu o nome. Universal do reino de Deus. Se tornou um juiz universal. Manda no Brasil, na porra toda. Manda nos Estados Unidos, na porra toda. Manda em tudo. Virou o Tocha. Tá aí. Depois, aí vão dizer, não querer. O Lula vai falar: ai, o Brasil é soberano, viu? Não quero vocês se intrometendo aqui. O cara tá aqui, multando o outro que tá lá nos Estados Unidos. Vivendo sob jurisprudência americana. O cara tá em solo americano, ele está operando nos Estados Unidos. Então, se eu me mudar para os Estados Unidos e de lá eu abrir uma empresa e manter o meu canal operando em solo americano, eu não posso usar a lei americana ao meu favor? Liberdade de expressão nos Estados Unidos. Ah, mas liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Você agrediu alguém, você vai responder. Entendeu até aqui? Pois é. Engraçado que liberdade de expressão só vale para a esquerda, né? Não teve uma mulher aí que falou que a Michele Bolsonaro é prostituta? É ex-garota de programa? Pois é, meus queridos. Falaram que a Michelinda era do Job. Aí a Meta não será obrigada a excluir o vídeo. Não, tudo certo. Não, é liberdade de expressão. Não é liberdade de agressão não, Moraes? Não foi proferido pelo Moraes, tá bem? É só uma pergunta agora. Não é não, justiça brasileira. Ok, vamos pra frente, porque atrás vem gente e a costa do gordinho não é larga não. O gordinho pode tomar porrada a qualquer momento, tá bem? Vamos aqui então, já eu vou falar aqui, voltar a falar do Eduardo. E o governo brasileiro? E a treta com o Trump? Segundo Maurício Marucon, deputado federal lá do Rio Grande do Sul, reagindo a mais um vídeo da Auriverde, ok? Sabe o que acontece, meus amores? Segundo ele, melhor ele do que o Lula, né? Deixar ele aqui, paradinho. Ele não tá dormindo não, tá? Segundo ele, os Estados Unidos pode não reconhecer as eleições aqui no Brasil. Aí, meu querido, é tiro, porrada e bomba, tá? Vamos lá. Bom dia. Eu via vocês conversando agora há pouco sobre a questão do Tarcísio, né? A gente não pode esquecer que quem está falando em defesa do presidente Bolsonaro é o homem mais poderoso do mundo. Vamos sair das narrativas, vamos sair das questões apaixonadas, vamos sair do Lula esbravejando, da Globo News dizendo que não tem importância, algo do gênero. É uma situação que os Estados Unidos podem, em último caso, não reconhecer a nossa eleição, e é isso que se fala nos bastidores. Em não reconhecendo uma eleição, talvez os ouvintes não tenham o tamanho da proporção que isso seria, mas isso seria de uma proporção devastadora para o nosso país, né? Os Estados Unidos nem não reconhecendo,
o dólar vai a 10 pila, a nossa dívida ninguém mais empresta para nós, a questão dos juros para segurar capital aqui vai ter que ser ampliada, nós vamos entrar numa depressão econômica, a Venezuela está aí para não nos deixar mentir. Então, assim, não brinquem com essa situação que a gente está vivendo. Ontem à noite, mais uma vez, o Trump fez uma postagem. Vocês imaginem que de noite lá nos Estados Unidos, fim da tarde, começo da noite, o Trump vai ao sua Truth Social, lá, sua rede social, e mais uma vez, em meio a tudo que vem vivendo no mundo, ele lembra do presidente Bolsonaro, porque ele sabe da importância que o Brasil tem nas relações Brasil, Estados Unidos e com o resto do mundo. Então, assim, a gente tem sim muita esperança, até porque, como o Silvio falou há pouco, foi um julgamento completamente político que não durou nem sequer um minuto, sem base nenhuma. A gente tem deputado, o líder do governo agora, não sei se vocês já falaram aqui sobre isso, o capitão Cueca, ele está sendo investigado, abriu uma investigação ontem sobre desvios de emendas no Ceará, no estado dele, entre outros parlamentares ali de esquerda. Isso sim é motivo para ficar inelegível. Subir num carro de som para dar 2, 3 gritos e fazer uma reunião com o embaixador, isso não é motivo. Então, assim, o Trump, ele sabe da importância do Bolsonaro, ele tem acesso às pesquisas, ele sabe o tamanho do Bolsonaro no Brasil, e ele principalmente sabe o que o Bolsonaro está passando, porque ele passou algo muito parecido nos Estados Unidos e hoje ele é presidente. Então, entre os nossos colegas, obviamente, a gente recebe com bastante alegria, a gente sabe da ditadura da toga que a gente está vivendo e também a gente sabe que com este Senado a gente não resolve nada. Mas, né, sanções vêm aí, eu acho que já são iminentes, a gente já conversa sobre isso há algum tempo, o Trump, eu acho, está preparando um terreno para acontecer essas sanções que serão bastante duras e de um recado bastante claro aos colegas de quem receber a sanção. Então, acho que os próximos dias prometem muito aí para a gente ter bastante assunto aqui na Hora em Verde, inclusive. E aqui nesse canal também, né? Porque o que a gente tem falado ultimamente é os passos, né? Eu não sei se vocês curtem essas trilogias, né? A gente começa... o Trump falou isso, depois a gente vai pro Moraes falou aquilo, aí no outro dia, o Lula falou isso, o Trump falou de novo. Eu amo, não é? A gente viu isso daqui diariamente. Eu sei que talvez não seja todo dia que você pode acompanhar, tá bem? Mas é fato que a gente acompanha a informação sequencial aqui no dia a dia, capítulo por capítulo do que tá acontecendo, ok? Pessoal, aí você vai falar bem assim pra mim, ô Fábio, mas deixa o Brasil resolver os problemas. Gostaria eu. Coloca o Bolsonaro no pódio e deixa o povo, deixa a gente resolver. Coloca o Bonoro aí, ó, no pódio, novamente, tá? Coloca aí o Bonoro para resolver. Aonde o povo vai? Onde o povo vai? O povo vai caminhar com Lula e Alexandre de Moraes? Centrão e Alexandre de Moraes, ou vai caminhar com Bolsonaro e o povo? O único presidente que não perseguiu ex-presidentes, tá? O único que não mandou investigar, que não... Você viu algum... Só o Temer, né? Mesmo assim, aí é coisa passada. Você não viu o Bolsonaro usar o mandato dele para perseguir e usar a influência no STF, coisa que ele não tinha também, né? Para perseguir aí os seus oponentes. Ok? Até aqui. Vamos para frente, porque atrás vem gente. Tá bem? Aí não deixam o Brasil resolver. Esse cidadão aqui, esqueça, gente. Esqueça. Eu falei para vocês, esqueçam. Ele é igual o Arthur Lira. Quando o STF dá um passo para cima dele, ele reage. Eu falei, Hugo Mota estava falando de dar os bastidores, tá bom, gente? Ele não fez nenhum pronunciamento público em relação a isso. Os bastidores. Hugo Mota iria colocar aí o Nicolas Ferreira para ser o
O relator, perdão, agora vamos lá, eu retomei o raciocínio. Nicolas Ferreira para ser o relator da CPMI do INSS. O presidente vai ser lá do Senado e a Câmara dos Deputados indicará o relator. Nossa, que legal. Ele vai pautar o PL da anistia está sendo configurado aí com Bolsonaro nos bastidores. Legal. Tá brabo com o Congresso, com o Lula, tá brabo com o STF por conta do IOF. Nossa, que da hora. Aí viaja com o ministro Barroso para Parintins, junto Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso. Vai para o Gilmar Palusa participar do evento com ministros do STF. Eu falei, que Hugo Mota estaremos recebendo aí após o Gilmar Palusa? Bingo, meu amor, bingo, tá? É só um comentário que eu vou voltar a falar de Alexandre de Moraes. Fábio, mas o que tem a ver? Vamos esperar o Congresso resolver a parada? Ai, não quero o Trump se intrometendo aqui. Olha os caras que a gente tem, meu, para resolver. Olha o que os caras que estavam aí na semana passada, parecendo um leão, querendo pegar o STF. Ouve isso daqui, ó. Ouve só. Pessoal, lutamos até onde deu. Meia-noite aqui, 209 votos para aumentar salários no Supremo Tribunal Federal e criação de 40 novos cargos, mais de 20 milhões de reais nos próximos 3 anos em aumentos e, lamentavelmente, nós tivemos 165 votos apenas e não faltou muito, faltaram... Entendeu, né? É essa turma? É Hugo Mota que vai resolver os problemas? É Davi Alcolumbre? É Hugo Mota vai colocar Nicolas relator da CPMI do INSS? É Hugo Mota que vai colocar em pauta a anistia? É Hugo Mota que vai se contrapor ao STF? Não! Não é! Hugo Mota, a Câmara já acabou de aprovar, gente, ontem, meia-noite, mais de meia-noite. O que, Fábio? Aumentar salários do STF, aumentar 40 funcionários e outras regalias e benefícios aí a funcionários do STF. Esqueça. Ok, até aqui. Vamos voltar então aqui pro assunto. Tá coligado. Você entendeu que tá ligado uma coisa na outra, né? Você tá ligado que uma coisa tem total conexão com a outra. Aqui. Eduardo Bolsonaro pressiona Trump por sanções contra Alexandre de Moraes. Deputado afirma que demora nos Estados Unidos enfraquece o impacto político. Matéria do 8 de junho, de ontem, de 8 de julho. Ontem à noite, quase meia-noite. Revista Oeste. A declaração ocorreu durante entrevista ao podcast War Room. O conteúdo que tem como comando de Steve Bannon, ex-estrategista do governo Trump. Ele apoia a família Bolsonaro. A conversa ganhou publicidade poucas horas depois de Trump declarar sua defesa ao ex-presidente brasileiro. Do mesmo modo, ele criticou o STF pela perseguição política ao líder da direita. Eduardo defendeu que o governo norte-americano insira Alexandre de Moraes na lista de sanções da OFAC, órgão que tem ligação com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Ele é responsável por aplicar restrições financeiras a indivíduos que violam princípios democráticos. Este seria o caso de Moraes. A inclusão de nomes nessa lista resulta dessa forma em bloqueios de ativos e, sobretudo, restrições severas para transações em empresas norte-americanas. E chegou da mesa do Trump, né? Nós já falamos. É a Lei Magnitsky e uma outra lei lá que está sendo estudada contra o Alexandre de Moraes. A bomba vai estourar. A gente vai seguir nesse assunto. Aqui, ó.
Moraes, Eduardo tenta interferir e embaraçar ação contra Bolsonaro. Segundo Moraes, Eduardo divulgou na rede social vídeo do deputado Gayer criticando as investigações contra Jair Bolsonaro. Olha só, meus queridos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, matéria de hoje, viu? De hoje, aí no período da manhã. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que o deputado federal, licenciado Eduardo Bolsonaro do PL, continua adotando medidas para interferir e embaraçar o andamento da ação penal a qual o pai do parlamentar, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é réu. Segundo o despacho segundo o despacho de Moraes, tornado público nesta quarta-feira, dia 9, uma postagem no perfil de Eduardo, feita em 29 de junho, durante a manifestação do ex-presidente na Avenida Paulista, em São Paulo, evidencia a tentativa do parlamentar de influenciar o processo do pai, que responde por 5 crimes, entre eles a tentativa de golpe de Estado. Na publicação, Eduardo divulgou o vídeo do deputado Gayer falando em inglês e criticando as investigações, com um recado para todos lá que estão nos escutando. Para Moraes, o investigado permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da AP 2668-DE/DF, que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais pelas partes. Tá aí, então. É aquele vídeo que o deputado Gayer, que é professor de inglês, né, fala muito bem o inglês, e ele declara para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. E aí, meus queridos, o Alexandre não gostou. Né? Não gostou. Resumidamente, vai dar pano na manga pra manga do Eduardo Bolsonaro. Espero. O Eduardo lá dos Estados Unidos fazendo os contatos. Eduardo agora tende a adotar uma postura mais retraída a pedido da Casa Branca. O governo Trump pediu pro Eduardo ficar bico fechado. Bico fechado, ó. Bico fechado, Eduardo. Exatamente, você não ouviu errado, não. E aí o que acontece? É a estratégia, né? A Casa Branca não quer que o Eduardo, ao saber das coisas lá dentro, que ele fique comentando, dando exposição para o que está sendo tratado nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Beleza até aqui? Então vamos dando sequência, ok? Aqui, ó. Deputada dos Estados Unidos acusa Moraes de tirania judicial contra Bolsonaro. A bomba tá explodindo, meus amores. A deputada norte-americana Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano, criticou o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Em publicação nas redes sociais, a parlamentar afirmou que o que está acontecendo no Brasil é uma vergonha e acusou Moraes de atuar politicamente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Os socialistas radicais e juízes ativistas, como Alexandre de Moraes, estão usando os tribunais como arma para silenciar Jair Bolsonaro, porque tem medo da vontade do povo, escreveu para ela. Trata-se de um ataque político tirado diretamente do Manual Socialista. A deputada concluiu sua manifestação com a frase: tirem as mãos de Bolsonaro. É mais uma que reforça aí o apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Aqui no Brasil, quem disparou também contra Lula e sobre tudo que está acontecendo foi o pastor Silas Malafaia. Eu acho que alguém andou reclamando com o Malafaia das músicas, porque toda vez que a gente reage a um vídeo do Malafaia, a gente pega um direito autoral. Não daqueles que prejudicam o canal, de uma certa forma prejudica, porque de uma certa forma prejudica. Mas ele tirou as músicas, né, de fundo. Acho que alguém deve ter reclamado com ele. Vamos ouvir aqui. Pastor Silas na tela. Povo abençoado do Brasil, Lula é um fanfarrão. É brincadeira ou é muito cinismo? Lula fica indignado com o presidente americano Donald Trump, quer se intrometer em questões nacionais da nossa soberania, blá 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 blá, porque o presidente americano falou contra essa farsa de pseudo-golpe que não passa de pura perseguição a Bolsonaro. Vou deixar isso para depois. Mas vamos lá, Lula. Você está sendo incoerente, Lula. Você se mete toda hora em questões internacionais. Israel versus palestinos, Israel versus Irã, e ainda escolhe o lado errado.
Na questão Israel versus Palestina, você escolheu o lado dos palestinos. E esconde do povo brasileiro que o grupo Hamas, que é terrorista e controla a faixa de Gaza, prega a extinção do povo judeu e a aniquilação do Estado soberano de Israel e ainda ataca Israel com mísseis. Você quer que Israel faça o quê? Na questão Israel-Irã, você novamente escolhe o lado errado e escolhe o Irã. Esse Estado radical islâmico que também prega a extinção do povo judeu e a aniquilação do Estado de Israel e quer construir uma bomba atômica. Você quer que Israel faça o quê? E ainda tem mais. O regime do Irã é o maior patrocinador do terrorismo no mundo. E o pior, coisa horrível, mata mulheres, olha isso aqui, gays, cristãos em praça pública e mulher lá é um objeto de segunda categoria que não tem voz. E você, Lula, apoia esse regime. O Irã jamais pode ser amigo de Israel. Ô Lula, você é um anão político. O BRICS agora no Brasil, uma vergonha. Nem a Rússia e a China tiveram aqui. É um nada. E tem mais, Lula. Acabou essa história de um assunto só da minha nação. O que envolve os povos, o mundo todo tá de olho. O mundo tá de olho nessa questão aqui do Brasil, dessa farsa de pseudo-golpe que não passa de perseguição a Bolsonaro. Quer que eu prove? Eu vou dar mais uma prova. Agora, a delação do coronel Cid tem que ser cancelada. Por quê? Ele quebra o acordo de delação segundo a lei. O ditador da toga, Alexandre de Moraes, que não respeita a lei e a Constituição, não quebrou. E por quê? Porque a denúncia do procurador-geral contra Bolsonaro e os outros está baseada nessa delação fajuta do coronel Cid. Se derrubar a delação, o inquérito vai por água abaixo. Acabou, não tem mais graça. E Alexandre de Moraes quer condenar e botar Bolsonaro na cadeia, numa vergonha. Isso não vai ser fácil nem brincadeira. O mundo tá de olho nisso e o povo brasileiro também. Essa que é a verdade. Lula tá em conluio com o ditador Alexandre de Moraes, porque se Bolsonaro vir candidato, derrota ele. Verdade absoluta. Deus abençoe você, sua família e tenha misericórdia do Brasil. Muito bem, meus queridos, tá então, explosivo como sempre. Parabéns, pastor Silas Malafaia, indo pra cima mesmo. Você viu que ninguém mexe com Malafaia? Ou a opinião dele não importa, o que eu acho muito difícil, tá bem? Ou realmente tem gente aí que não quer encarar o pastor Silas Malafaia e o público evangélico, tá bem? E o público cristão desse país, ok? Aqui, Eduardo Bolsonaro é favorito para o Senado por São Paulo, mostra pesquisa. Ulalá, minha gente. Dado consta de levantamento divulgado nesta quarta-feira, dia 9, pelo Paraná Pesquisas. Para quem não sabe, Paraná Pesquisas são pesquisas que são encomendadas aí pelo PL, por Jair Bolsonaro e por Valdemar da Costa Neto. Tá? Não estou dizendo que são pesquisas manipuladas, não é isso. Porque são pesquisas que eles utilizam para guiar as suas direções, para se guiar para onde eles vão. Tá ok até aqui? Quais serão as estratégias adotadas de agora em diante? Eles usam o Paraná Pesquisas para se nortearem, tá bem? Então eles não podem mentir para si mesmo. Ok até aqui? Então vamos para frente, tá? A minha teoria, eu não vi muita gente falando sobre isso. A minha teoria é: Bolsonaro vai até o final. Lula foi candidato preso 2 semanas. Vou falar rapidão. 2 semanas. O prazo que o Tribunal Superior Eleitoral vai dizer ali, ó. Não, realmente Lula não pode ser candidato. Então, acredito eu que o Bolsonaro vai seguir na mesma linha. Isso é uma opinião minha, não tô vendo ninguém falar isso. É uma opinião minha. Aconteceu, foi fato. O que o Lula fez? Lula foi lá, declarou candidatura, começaram a percorrer o mundo, essa turma esquerdista aí, pedindo apoio dos Estados Unidos, pedindo apoio da União Europeia, e agora os Estados Unidos deram uma declaração sobre o que está acontecendo no Brasil é intrometição. Engraçado que para ele não, na época dele não. Então o Lula declarou candidatura, levou 2 semanas, e aí foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para mim, o Eduardo vai para o Senado
Ok até aqui? Tarcísio vai de governo. Bolsonaro vai até o final. Não vai declarar ninguém como candidato. Aí depois ele coloca a Michele. Ok até aqui? Ok até aqui, minha gente? Porque daí o Eduardo vai estar cuidando da campanha dele, o Tarcísio vai estar cuidando da campanha dele. Eu não sei se o Eduardo pode renunciar à candidatura de Senado e entrar como candidato a presidente. Mas para mim, Michele não é candidata ao Senado. Michele vai ficar ali, ó, no stand-by, esperando a justiça dizer se Bolsonaro pode ou não. A justiça reafirmando que Bolsonaro não pode, mesmo preso, gente, mesmo preso. Bolsonaro joga a Michele e aí bota fogo no caldeirão, porque será um voto de protesto. Não deixaram o Bolsonaro, então vamos de Michele. Isso é uma opinião minha. Eu não vi ninguém aí, doutor em ciência política, estrategista, falar isso. Não. O que eu vejo é o Bolsonaro dizer: pô, o Lula foi candidato preso. Por que vocês querem que eu coloque alguém agora? Tá ok? Já ouvi o Bolsonaro falar isso. Ok até aqui? Já ouvi o Bolsonaro dizer: vou até os últimos, até os 45 segundos, 45 minutos do segundo tempo. Onde é os 45? Mesmo preso, sou candidato. Então, essa balela de ficar aí, Bolsonaro tem que falar quem é o candidato, porque senão não vai dar tempo, isso é conversa fiada. Olha aí, Tarcísio venceria a disputa pelo governo de São Paulo. O governador pode disputar a reeleição em 26. Nomes como Alckmin e Márcio França também foram avaliados. Tchau. Tarcísio, governo. Ele mesmo já falou. Mesmo que o Bolsonaro, tá no meu vídeo anterior aí, veja, mesmo que o Bolsonaro me peça, eu não serei candidato. Vamos pra frente? Aqui, PL leva Lindenberg ao Conselho de Ética por abuso de autoridade. Não vai dar nada. Já vou falar logo. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Se fosse ao contrário, o PT levando algum candidato ou algum líder da oposição, líder da minoria, líder do PL, qualquer líder da direita, aí sim, aí dá merda. Ok, até aqui? Petista denunciou deputados da Polícia Federal por viagens aos Estados Unidos. Não vai dar nada, tá bem? Vamos aqui. Gilmar Palusa é o maior evento de lobby no planeta. É a crítica da Transparência Internacional Brasil. A organização denuncia a ausência de informações claras no Fórum Jurídico de Lisboa e critica o uso de verbas públicas e patrocínios privados sem controle. Olha aqui. O decano está aí. Gilmar Palusa, ida de parlamentares, custou mais de 760 mil aos cofres públicos. O que eu tenho a ver com isso? Não com a informação, mas com a situação de que Hugo Mota, ministro A, ministro B, usou a FAB para ir lá para Portugal. Tá de sacanagem, né, minha gente? Pelo menos 36 deputados e senadores compareceram ao evento, mas apenas 11 como palestrantes. Boa! Hã? Ai, meus queridos. Vou te falar, viu? Muito bem, você sabe que esse canal sobrevive com o seu Pix. E é engraçado, né? Estava tão empolgado aqui que eu nem falei do Pix. Provavelmente eu não ganhei nenhum Pix nesse vídeo, né? Porque só agora no final, né? Então ajude aqui o nosso canal e o Pix é quem mantém o programa no ar. 11 95 275 3898 para você colaborar, para você ajudar. Eu peço encarecidamente. Eu preciso de você. Os últimos vídeos aí, a gente não alcançou os nossos objetivos, não tem problema, Deus supre qualquer necessidade. Mas o meu dia a dia, ele usa você para me ajudar. Qualquer valor é bem-vindo. 11 952 75 3898. Ajude o Aborda Notícias, fortaleça o meu canal. Beijão no seu coração, fiquem todos com Deus. Nós estivemos comentando aí sobre as sanções comerciais. O Brasil vai tomar um chega para lá do Trump, aí no aumento das tarifas, tá bem, nas negociações com os Estados Unidos. O caso Felipe Martins, Trump já está sabendo de tudo. Apoio a Bolsonaro, o Trump reafirmou seu apoio e conversamos bastante aqui também sobre esses dois assuntos, né? O apoio a Bolsonaro e sanções a Alexandre de Moraes.
Diz pra mim aí, gostou do programa? Se gostou, comenta. Gostei, gordinho. Grande abraço pra você, fiquem todos com Deus. Valeu, Brasil! Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias. Compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.